paz do Senhor. Quero gravar esse vídeo aqui, vou trazer uma perspectiva única. Eu tenho certeza que vocês nunca ouviram isso antes, em nenhum lugar. E também que isso seja para glorificar o nome do nosso Criador, e não para minha honra e minha glória, mas para a honra e glória dele. Que é sobre o fim, né? Que a gente tem muita... A frase é a seguinte, eu vou direto no ponto. O fim vai ser a coisa mais linda. A gente tende a ficar com medo, né? Nossa, vai ser o fim dos tempos, nossa, vai ter a perseguição dos cristãos e que não sei o quê. E eu digo para vocês o seguinte, galera, esse vai ser o tempo mais lindo que a gente vai passar. E aí eu quero explicar para vocês o porquê, né? É o segundo vídeo que eu faço nesse formato, então se você é novo aqui, já se inscreve no canal para fortalecer, deixa o seu like aí, compartilha, manda para alguém que também você acredita que possa ser uma boa perspectiva, né, para essa pessoa. Eu tenho certeza que vocês nunca viram dessa forma o que eu vou dizer para vocês agora. Então, para começar, galera, eu queria trazer o seguinte: a gente já estava começando a viver o fim dos tempos, né? A volta de Jesus está próxima, o arrebatamento está próximo. Para quem não acredita no arrebatamento pré-tribulacionista, eu vos digo que existe. Tá? Depois eu posso fazer até um outro vídeo explicando por que isso acontece, por que isso vai acontecer. Mas não é para isso que eu vim, não é esse o tema do vídeo de hoje, né? Já vamos direto ao ponto. Galera, o mundo, né, é como se fosse um filme, né? Literalmente, existe o começo, o meio e o fim. O Criador já escreveu tudo. Então, a própria Bíblia, eu deixei até uma colinha aqui, né? Depois tudo que eu falar aqui, eu vou deixar, quando eu falar a Bíblia diz, eu vou deixar os versículos que a Bíblia diz embaixo, tá? Então a Bíblia diz o seguinte, que muitos vieram aqui. A Bíblia que o Criador escreveu, já conhece os seus desde a fundação do mundo, e que alguns, né, estão para condenação eterna e outros para salvação eterna. Então o Criador já escolheu quem vai ser salvo e quem não vai. Inclusive, ele não só escolheu, como em Tessalonicenses, depois eu vou mandar os versículos certinho, ele diz o seguinte, que no fim dos tempos o próprio Criador vai mandar o espírito de engano para que as pessoas que se entregaram, né, à iniquidade sejam enganadas. Então é o próprio Criador que faz isso. Como também é o próprio Criador, segundo a Bíblia, que diz o seguinte, que ele vai nos guardar e que ele não nos destinou para destruição, né, para ira, mas sim para salvação. Né? Então isso é demais. E aí por que eu falei do filme? Porque é o seguinte, galera, o mundo ele tem um começo, um meio e um fim, né? Quando eu produzia música, antes de me converter, vou dar um exemplo para vocês. Eu fazia música e quando eu ia fazer a música, eu tinha que fazer a base daquela música, depois eu começava a colocar os elementos e por aí vai, né? Até que a música ficasse completa, até que a obra ficasse completa. Com o Criador é a mesma coisa. Então no passado, o Criador, lá em Moisés, né? Moisés é o primeiro relato que a gente tem da manifestação. Porém, muito provavelmente o Criador já deve ter se manifestado, já deve ter falado com outras pessoas antes disso, né? Voltando, galera, teve esse corte porque veio um entregador de água aqui gritando para entregar água, né? E aí ia ficar o barulho que eu cortei. Voltando, então o primeiro relato da manifestação foi ali com Moisés, né? Apesar de ter Gênesis, mas provavelmente ali é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia é inerrante, claro, mas ninguém diz que o Criador não falou com uma pessoa ou com outra fora da Bíblia. Assim como ele fala comigo, pode falar com você também, né? Então é o seguinte, o primeiro relato dele foi em Moisés, né? Gênesis, depois Moisés, os mandamentos e por aí vai. Então aí a gente vê os tempos dos profetas, dos juízes, dos reis e tudo mais, né? Até que chegou os tempos de hoje, né? Então teve um começo, um meio e um fim. E olha que legal, pessoal. Então a obra, assim como quando eu fazia música eletrônica, que eu falei para vocês, tinha o meio, começo, meio e fim de fazer uma música, ou um quadro, quando você vai pintar, você tem que criar uma base e tudo mais. Assim é a vida na Terra. O Criador já escreveu tudo. A Bíblia diz que se o Criador não quiser, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Criador saiba. Então tudo já está escrito, pessoal. Não existe motivo para ter medo. É só entregar, é só ter fé no Criador, né? E que o Criador, ele diz que desde a fundação do mundo ele já escolheu a gente, né, para salvação e outros para condenação eterna. Então, galera, o que eu quero trazer de perspectiva para vocês? A gente às vezes pensa assim, nossa, eu queria ter vivido na época de Jesus e que deve ter sido muito legal e tudo mais. Galera, a época que a gente está vivendo é muito mais legal. Por quê? Porque a gente tem a grande probabilidade, se a gente continuar,
vivo de ver a volta do nosso Senhor e Salvador, né? Se a gente não for alguns vão ser arrebatados, né? De qualquer forma, na hora que o Senhor Jesus voltar, todo olho verá. E olha que legal isso, galera. A gente foi separado a dedo pelo Criador para viver justamente na época que o Criador vai voltar. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, justo na minha vez. Pô, vocês deveriam ficar felizes, galera. Justo na vez de vocês, vocês foram escolhidos para ver a volta do nosso Senhor e Salvador aqui na Terra, né? E a obra vai ser perfeita. Então, galera, a Bíblia diz que vai ter a grande tribulação, que vai ter a destruição. A gente já está vendo guerras, boatos de guerras e tudo mais, né? Aquelas coisas que vêm as picadas também, né? Que as doenças e tudo mais. Enfim, o ponto é, galera, olha que legal. Já está escrito quem vai e quem não vai. Já está escrito como as pessoas vão morrer, quem não vai morrer, quem vai ser arrebatado, quem não vai, quem vai ser salvo, quem não vai, quem vai se arrepender. Eu me arrependi. Por que eu me arrependi? Porque eu sou muito bonzinho? Não, porque o próprio Espírito de Deus escolheu para que eu me arrependesse. O Espírito Santo que convence do pecado. Então, se você se arrependeu, não é por mérito seu, é por mérito que o próprio Criador te escolheu para arrependimento. Então, o que eu quero dizer com isso, galera? O final dos tempos, o que é isso? É o tempo na qual o Criador vai se manifestar com a sua máxima glória. Antes ele se manifestava com um profeta ali que vinha e falava para o grupo. Agora a gente vai ver todas as coisas que foram escritas se manifestando na sua full glória, na sua máxima glória. Então assim, galera, a gente vai ver todas as coisas que foram escritas, né, em Apocalipse, que na verdade é Revelações, né, e os outros livros de Daniel e tudo mais, a gente vai ver com os nossos próprios olhos. E isso não é para assustar a gente, isso só é para assustar quem não está em Jesus pra gente. A gente não foi separado para ira, a gente foi para salvação. Então a gente vai olhar para essas coisas e vai falar, caramba, qual é o ponto disso, galera? Quando a gente vê as pessoas sendo condenadas, o que o Criador quer com isso? Por que o Criador fez essa obra? Porque Ele quer que a gente veja o destino dos ímpios. Para que os ímpios vejam o destino dos justos. É bem simples, é para que a gente possa ser testemunha do caminho dos ímpios, para que a gente possa ser testemunha do caminho daqueles que não aceitaram Jesus, do caminho que não aceitaram a salvação, do caminho da iniquidade, e aqueles dos iníquos, para que eles possam testemunhar com os próprios olhos o destino dos justos, o destino dos santos, que se santificaram através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré. Então, galera, a gente está aqui, todo mundo está aqui nesse tempo apenas como testemunha da glória do Criador. Essa glória vai se manifestar como ira, mas também vai se manifestar como preservar os justos, vai se manifestar como cuidado do Criador. E isso é lindo, galera. E aí, para finalizar, tem um ponto interessante, né? Que quando a gente estiver salvo, né, ou no arrebatamento, ou quando a gente descer novamente para reinar com Cristo durante 1000 anos, a gente pode pensar assim, nossa, mas meu primo não está aqui, né? Meu primo não foi salvo, meu tio, meu irmão, minha avó, aquelas pessoas que a gente ama, né? Pode ser que não sejam salvas. Galera, eu te digo o seguinte, quando a gente estiver com Cristo, pessoalmente, com o nosso Criador, a glória dele é tão grande, pessoal. Ele é tão justo, ele é tão santo, a santidade dele é tão grande, galera, que a gente não vai nem pensar nisso. A gente vai bater palma para aqueles que estão no inferno. Como assim, Lucas, bater palma? Galera, a gente vai ver a justiça se cumprir. A gente não vai ficar triste, a gente vai ficar feliz, porque a gente vai ver a glória do Criador. O Criador vai estar manifestando a sua justiça. E a gente vai falar, isso é a justiça de Deus. Agora pode ser que a gente não consiga ver com toda a proporção, né? Porque a gente ainda não está com o corpo glorificado. Mas quando a gente estiver lado a lado de Jesus, galera, a gente vai olhar para essas coisas e vai falar, esse é o destino dos injustos, esse é o destino dos ímpios, esse é o destino dos iníquos, esse é o destino daqueles que praticam a maldade. E os que praticam a maldade vão olhar para a gente, vão olhar para os justos, vão olhar para os santos. Se essa for a vontade do meu Criador, eles vão olhar para a gente e vão dizer assim, esse é o destino daqueles que praticam o bem, esse é o destino daqueles que foram salvos, esse é o destino daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. E isso é a coisa mais linda. E para os dois lados, para o bom e para o ruim, os dois vão olhar para o Criador e vão falar, esse é o Criador do céu e da terra. Todo olho verá, todo joelho se dobrará para o Criador do céu e da terra. Então, galera, não tem mimimi. Ele é o dono da obra, ele escolhe quem vai e ele escolhe quem fica. Ele escolhe quem ele manda para baixo e ele escolhe quem manda para cima. Ele é soberano, ele é o Criador do céu e da terra. E essa é a obra do Criador.
Então, claro, a gente tem que se arrepender sim, a gente tem que lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, a gente tem que preparar o óleo para a vinda do nosso Senhor, mas até isso, galera, é da vontade do próprio Criador. É o próprio Criador que enviou o seu Santo Espírito de Deus na sua mente, no seu coração, para que você se arrependa, para que você guarde o óleo, para que você se prepare para a vinda do Senhor. Então, galera, e se você chegou até aqui, eu espero que eu possa ter passado essa perspectiva que o fim do mundo vai ser lindo. Para alguns vai ser um terror, galera, vai ser um terror, mas para nós que estamos lavando as nossas vestes, que estamos com Cristo, vai ser a coisa mais linda de se ver. Então, se você chegou até aqui, galera, deixa um comentário dizendo assim: Jesus é o meu Senhor e Salvador. Escreve aí embaixo. Deixa um like, compartilha o vídeo com outras pessoas que têm medo do fim do mundo, para mostrar que isso aqui vai ser a coisa mais linda. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Um abraço. Fui!